Olá, maravilhosas e maravilhosos que porventura possam estar assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade à nossa série Quando as Estruturas Caem. No vídeo anterior, nós falamos sobre a queda de Babilônia, estruturas orgulhosas que precisavam ruir. Mas agora o texto começa a avançar. E não é mais o império inimigo que vai cair. Quem vai cair agora é Jerusalém. Em Jeremias 52, ele leva a gente para um lugar muito, muito desconfortável. Quando aquilo que a gente ama desmorona. Hoje nós vamos falar sobre perdas reais, consequências, sobre dor e a presença silenciosa de Deus no meio do colapso. O entendimento que a gente tem sobre isso e a percepção. Eu sou a Vanessa von Naumann, criadora do Método Alinhar, e esta é a continuação da nossa jornada por Jeremias 51 e 52, entendendo o que acontece quando as estruturas caem, através da lente espiritual, mas também emocional, da prática, no nosso dia a dia. Então, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, eu recomendo que você comece por ele. E se essa série já está te ajudando, despertando algum interesse de alguma forma, e se você já assistiu o primeiro, se identificou que talvez algumas estruturas suas precisem cair, ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos e os próximos episódios dessa série. Vamos entrar agora em Jerusalém no dia da queda. Jerusalém caiu. Quem diria também, né? Aqui nós podemos ver, vocês depois leem tranquilamente, eu não vou ler porque o versículo é bem longo, e se eu vou ler todo o versículo aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Mas Jerusalém caiu. Existe aqui uma dor mais profunda do que perder algo externo. Vamos trazer isso para a gente, para o nosso dia a dia, para a nossa vida aqui fora, mas também vamos olhar para dentro e também para a parte espiritual. Perder o lugar interno onde a alma habitava. É isso que representa perder esse lugar. Perder algo que a gente já conhecia, perder algo externo, que um lugar que era um lugar em que a nossa alma habitava. Olha só, vou repetir essa parte aqui porque ela é bem profunda. Existe uma dor mais profunda, muito profunda, do que simplesmente perder algo externo. Essa dor é muito mais profunda quando a gente perde o lugar interno onde essa alma habitava. Vocês percebem que é uma perda muito mais profunda para você realmente refletir, perder o lugar interno onde a alma habitava. Isso que significava perder Jerusalém. Ou seja, ver Jerusalém desabar. E a gente trazendo para a gente é como perder algo interno onde a nossa alma habita. Jeremias 52, ele descreve aqui a invasão, o cerco, a fome, o rei capturado, os filhos mortos diante dele, os olhos arrancados, o templo queimado, os muros derrubados. Esse capítulo aqui, ele não é apenas um registro histórico do que aconteceu. Ele é aqui, na verdade, uma radiografia espiritual. Porque Jerusalém não era apenas uma cidade. Jerusalém era um centro, era um lugar de presença, era um espaço onde identidades e propósitos se encontravam, era um lugar onde as pessoas se sentiam seguras. Mas ele caiu. Então, em Jeremias 52, ele não fala apenas de um sistema político que caiu. Ele fala de um centro que deixou de ser protegido. Então, na verdade, Jerusalém aqui representa o quê? A identidade. Vamos trazer agora para o nosso dia a dia, para a nossa vida. A nossa identidade, a nossa verdade interior, o nosso alinhamento. Quando Jerusalém cai, não é o mundo que desmorona, é o sentido desse mundo. E como eu disse antes aqui, que eu repeti, inclusive, algumas vezes, perder Jerusalém é perder o lugar interno onde a alma habitava. Então, quando Jerusalém desmoronou, não foi o mundo que desmoronou, foi o sentido que foi perdido. E espiritualmente,
Esse texto aqui, ele deixa a gente um pouco desconfortável, porque ele não coloca a culpa no externo, no inimigo externo, no que está lá fora. Ele mostra um processo longo de negligência. Olha, é muito importante vocês prestarem atenção aqui agora, porque eu vou falar de uma coisa que vocês vão se identificar. Se vocês estiverem nesse ponto, nessa fase da vida de vocês, vocês vão se identificar. Então, não foi sobre culpar ninguém, achar quem era o culpado, quem era o inimigo externo. É mostrar que aquilo ali também não aconteceu de uma hora para outra, que foi um processo longo de esquecimento, de abandono, de negligência. Então, Jerusalém foi abandonado, foi sendo abandonado aos poucos. Isso aqui fala muito mais, não fala sobre, não é sobre castigo, que algumas pessoas interpretam isso como castigo, mas não é um castigo, não foi um castigo. Foi a colheita das consequências, das escolhas. São consequências como resultado acumulado, como tudo na vida. Não importa o que você faça hoje, o que você decida, o que você escolha, em algum momento você vai precisar colher desses frutos. Você vai precisar viver a consequência das suas escolhas, das suas atitudes, das suas ações. Percebe? Então, o que foi que aconteceu com Jerusalém? Foram anos ignorando as pessoas, ignorando o centro, que Jerusalém era o centro. Anos priorizando alianças erradas, inadequadas, anos funcionando somente por fora, mas sendo esvaziado por dentro. Ou seja, quando o centro é negligenciado por muito tempo, ele estará fadado a colapsar. É só questão de tempo. Vocês conseguem trazer isso para a nossa vida real para cá, para a gente? Como é que a gente lida com a gente mesmo? Como é que a gente lida com as nossas emoções, com as nossas feridas emocionais, com os nossos traumas? Quando o centro é negligenciado por tempo demais, ele vai colapsar. E foi o que aconteceu com Jerusalém. E aí vocês podem perceber, o colapso, ele não começa com fogo, com incêndio. Ele começa com um afastamento. As pessoas foram se afastando, foram abandonando, foram negligenciando até a queda. E assim acontece com a gente. Quando a gente se negligencia, quando a gente vai se afastando da gente mesmo, quando a gente se abandona, o colapso é garantido. É só questão de tempo. E aqui surgem algumas emoções que eu observo na clínica, nos atendimentos, que eu conheço muito bem, que as mulheres trazem dentro do set terapêutico. Um sentimento de vazio, uma desorientação, a pessoa perde noção do para onde vai, para onde veio, o que quer, da sua identidade. É aquela culpa que está ali o tempo todo correndo de alguma forma. Vergonha, inclusive, e confusão de não saber mais quem é. Um vazio, desorientação. Mas a vida precisa continuar funcionando. Os compromissos existem e continuam os compromissos. As pessoas dependem de você, não é verdade? E você provavelmente se coloca naquele lugar de resolvedora de todos os problemas. Você cuida de todo mundo, mas ninguém cuida de você. Aliás, você nem se permite ser cuidada. Mas algo essencial se perdeu. Se perdeu. O templo foi destruído, e isso simboliza o quê? O seu eu verdadeiro, que deixou de ser habitado, que agora está um vazio, está abandonado. E não é porque a pessoa quis abandonar a si mesma, mas porque ela precisou sobreviver. E nesse processo de sobreviver, de ter que ficar mais forte, de ter que dar atenção às necessidades e às exigências de todo mundo,
as demandas de todo mundo, porque não conseguia dizer não, não sabia dizer não, porque sempre foi assim, porque foi ensinado assim, ensinado assim. Essa pessoa foi ficando boa, excelente, especialista em atender às demandas externas. Foi ficando muito eficiente nisso, foi ficando responsável nisso, foi ficando forte nisso. E foi deixando de escutar o que ardia aqui dentro, a sua própria necessidade. Eu vejo com frequência as pessoas dizem assim, mas eu não posso deixar de fazer isso por essa pessoa. Não tenho como, não tenho como. A pessoa vai se abandonando sem perceber para cuidar de lá de fora, abandonando a sua Jerusalém. Então, Deus não destrói Jerusalém por um impulso emocional. Jerusalém cai porque já estava sendo o quê? Abandonada. Ela já não estava sendo mais vivida como centro. Já não estava mais sendo vivida como centro. Então ela cai. O templo já havia sido substituído por interesses, por alianças, por distrações. E aí você pensa em você. Quais são esses interesses, essas alianças, essas distrações? Aquilo que não é habitado se torna ruína. Imagine uma casa abandonada, onde ninguém mora, onde ninguém cuida, onde ninguém dá atenção. Essa casa vai se tornar ruína. Agora chega o momento de um detalhe bem interessante, que é o capítulo aqui, o 52, ele termina de uma forma interessante, que talvez muitas pessoas não tenham ainda percebido. Ele termina de um jeito quase que silencioso, porque depois da destruição vem o exílio, depois da vergonha vem a história de superação. E aí o que que aconteceu? Jeoaquim, ele foi tirado da prisão, teve suas vestes trocadas e recebe um lugar à mesa do rei. Ele estava com sua dignidade totalmente destruída, mas ele trocou de roupa e recebeu um lugar à mesa do rei. E esse símbolo aqui, isso que aconteceu, representa o quê? Representa uma dignidade restaurada. É Deus dizendo assim para a gente: olha, você pode até perder a sua dignidade, mas existe sim a possibilidade de você restaurá-la, de você resgatar a sua identidade. Porque a queda, ela não anula a nossa identidade. A queda não é você. O exílio não cancela a história de ninguém, assim como também não cancelou a história dele. E o melhor desse entendimento é que o centro, Jerusalém, o seu Jerusalém, pode sim ser reconstruído. E é aqui que começa o quê? Um realinhamento. Um realinhamento. Porque antes da reconstrução vem o luto. Quando você perde algo, quando qualquer pessoa perde algo, a pessoa vive o luto. E esse viver o luto é importante. Quem passa quer pular etapas, quem é, defere o luto, vai ter problemas lá na frente. Então, o luto, ele faz parte do processo dessa perda, mas o luto precisa ser bem vivido, e o luto bem vivido, ele não vai destruir, ele vai reorganizar. Quando a pessoa se permite viver o luto, ela ganha esse tempo para reorganizar, se reorganizar. Traga agora para a sua vida privada, para a vida privada das pessoas aqui. Se uma pessoa perde um gatinho, que era um animal de estimação, que gostava muito, a pessoa vai sofrer, a pessoa vai chorar, mas nesse processo a pessoa também vai entender que a vida agora precisa seguir, que ela precisa se restabelecer e ela precisa continuar vivendo. Talvez ela até compre um outro gatinho. Uma pessoa que perde o emprego também pode ficar triste, vai viver o luto daquela perda, pode chorar,
Mas depois a pessoa precisa se reerguer e entender que a vida continua e ela vai em busca de um outro emprego. E às vezes, que é o mais interessante, é que quando esse Jerusalém desaba, nem sempre a gente identifica uma oportunidade de reconstruí-lo melhor ainda. Reconstruí-lo melhor ainda, ainda mais forte. Tá? Isso a gente precisa ter essa noção, que a gente tem, sim, como resgatar a nossa dignidade, e a gente precisa viver esse luto, mas que a gente pode reconstruir a nossa Jerusalém, esse centro. O que que acontece? Quando o centro cai, a tentação é o quê? Deixar tudo para trás, morrer junto, às vezes se ocupar demais com outras coisas para não pensar naquilo, se distrair. Mas a reconstrução não começa com pressa. A reconstrução começa com luto. Não é pressa de sair daquele evento de destruição. É viver o processo. E viver o processo significa viver o luto do que aconteceu. E nada, gente, nada, entendo que nada, absolutamente nada, verdadeiramente alinhado, nasce da negação. Vocês já perceberam que quando a pessoa está passando por luto, a primeira fase é da negação, de não acreditar que aquilo aconteceu? Então, nada alinhado nasce da negação. Então, a gente precisa passar por esse luto, para também passar pelas próximas fases do luto, para avançar. Mas isso aqui a gente vai falar no próximo capítulo. E eu vou mostrar como o templo pode ser reconstruído, não com força, mas com alinhamento. Com esse processo natural, esse processo, digamos que saudável, para que você realmente reconstrua o seu centro, para que você não pule etapas e não negligencie o que precisa ser olhado. Porque quando a gente se alinha, a vida responde. E a gente se fala no próximo episódio. Eu espero vocês aqui para dar continuidade a esse livro maravilhoso, 51 e 52, Jeremias. Até mais.